Os jogadores do Internacional tiveram folga nesta segunda-feira e assim será até a próxima quinta, quando a delegação se reapresenta visando retomar a preparação para o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Eduardo Cudê, inclusive, está na Argentina. Viajou no domingo à noite para visitar os seus familiares. A direção ainda repercute o clássico Grenal e o assunto são as provocações. Após uma crítica do presidente do Grêmio, Alberto Guerra, a direção do Internacional montou e enviou para a imprensa um dossiê com diversas provocações feitas institucionalmente pelo Grêmio ao longo dos últimos meses e também dos últimos anos. Os vídeos dos bastidores da vitória do último Grenal mostram algumas situações interessantes. Uma delas, a bandagem feita na costela esquerda do goleiro Sérgio Rocher, que teve diversas dificuldades para atuar na partida. A gente fala também sobre a vitória colorada na Libertadores Feminina, que dá ao Inter uma vaga já na próxima fase da competição. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 9 de outubro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. Jogadores do Internacional de folga depois da vitória no último clássico Grenal pelo placar de 3-2. A reapresentação só acontece na quinta-feira, quando o Inter aí sim começa a pensar a sua preparação para a próxima partida do Campeonato Brasileiro. O Internacional que encara o Bahia na próxima rodada da competição. Eduardo Cudê, por exemplo, nem em Porto Alegre está. O técnico foi para a Argentina visitar a sua família, passar este feriado ou esta folga com a sua família. Eduardo Cudê foi para a Argentina depois da entrevista coletiva, depois de encerrar todas as suas atividades no domingo. Está por lá, assim como todos os jogadores estão, cada um em um canto e cada um viajando para um lugar nesta folga. Tá? Reapresentação na quinta e aí o Inter começa a trabalhar pensando no Campeonato Brasileiro. O Inter, nesta segunda-feira, ainda repercutiu bastante a vitória no Clássico Grenal, porque houve uma série de repercussões no ambiente colorado, uma série de provocações ao Grêmio, até de maneira institucional, no Twitter, nas redes sociais do Inter, o que gerou uma crítica por parte do presidente do Grêmio, Alberto Guerra, que afirmou que o Grêmio foi desrespeitado com a senha do Wi-Fi, com postagens no Twitter e que com ele no comando o Inter não será desrespeitado. Bom, o Inter se ofendeu com esta crítica do presidente Alberto Guerra e elaborou um dossiê que possui 24 páginas. E neste dossiê são mostradas diversas provocações feitas pelas redes sociais institucionais do Grêmio ao Internacional, desde vitórias em Grenais de base, aniversários do Inter, muitas postagens em tom de brincadeira, em tom de provocação, assim como as que o Internacional fez. E o Inter encaminhou isto para a imprensa com um comunicado. Olha, o presidente do Grêmio disse que o Grêmio não provoca o Inter. Não é o que isso diz. E aí vem um dossiê de 24 páginas do Inter que quis responder institucionalmente à crítica feita pelo presidente Alberto Guerra à postura institucional do Internacional após vencer o último clássico Grenal pelo placar de 3-2. Uma rusga institucional que houve entre as duas partes. Na tarde dessa segunda-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando a respeito de Sérgio Rocher. Primeiro, trazendo detalhes da lesão do jogador. Onde foi, como foi, qual foi o impacto que isso teve no último clássico Grenal e nas falhas que o Rocher sofreu nos gols que o Grêmio acabou fazendo na partida. Mas eu chamo para um vídeo que está no Twitter do Jeremias Werneck, onde uma conversa de Rocher e Soares dá a entender que o atacante uruguaio sabia da lesão de Sérgio Rocher. Tudo está nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir, tá? Mas houve uma imagem no vídeo dos bastidores do Internacional que deu mais detalhes ainda em relação a isso. Uma imagem que mostra o Rocher com uma grande bandagem na costela, tá?
E ele jogou com essa proteção, ele jogou com essa armadura praticamente, essa foi a expressão que eu ouvi no vestiário colorado, essa armadura no último Clássico Grenal. E o vídeo de bastidor mostrou isso. Aliás, o vídeo do bastidor do Clássico Grenal mostra Kudê extremamente empolgado, falando sobre a vitória, falando sobre a folga que os jogadores teriam e prometendo que na quinta-feira todos vão voltar e correr muito, porque o Inter vai correr demais depois dessa folga, desse descanso. Foi uma promessa feita pelo técnico Eduardo Kudê ao grupo de jogadores ainda no vestiário, e um clima, obviamente, de muita festa no vestiário colorado após a vitória sobre o Grêmio pelo placar de 3-2 no Clássico Grenal, tá? O Inter teve convocados nessa segunda-feira, tá? Rocher foi convocado, Ener Valencia foi convocado, o Johnny também foi convocado, e tem o Matheus Dias, que foi convocado para a seleção brasileira. Jogadores que foram chamados nessa data FIFA e desfalcam o Internacional na partida contra o Bahia, fora de casa, exatamente no retorno da data FIFA. Muitos deles não vão conseguir jogar a tempo. O Arangues foi convocado também para a seleção chilena. Uma observação em relação ao Rocher, que ainda vai ser analisado pela seleção uruguaia para saber se vai ou não ter condições, em função da fissura que ele teve na costela, para saber se vai ter ou não condições de ir para o jogo, tá? Enquanto isto, em Cali, na Colômbia, o Inter disputa a Libertadores de futebol feminino. E as gurias coloradas conseguiram um baita resultado nesta segunda-feira, que foi a vitória sobre a equipe da casa, o América de Cali, pelo placar de 4-2, tá? Com esta vitória, o Inter consegue avançar para a próxima fase da competição. Venceu no jogo de estreia a equipe do Nacional do Uruguai, agora venceu o América de Cali, pega o Boca Juniors ainda na última rodada, mas já se garante na próxima fase da competição. Uma boa campanha das gurias coloradas, que recentemente trocou de treinador. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds, por exemplo, de Série B do Campeonato Brasileiro. ABC e Mirassol. Odd do ABC, 4. Empate 2.9, Mirassol 2.08. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla, que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!